PEC da privatização das praias. Estão falando que o Flávio Bolsonaro quer proibir o pobre de poder acessar as praias, porque literalmente ele, filho do Bolsonaro, quer vender todas as praias do Brasil para que somente os ricos possam acessar lá. Tu sabe que isso é mentira? Todo mundo entende que a esquerda odeia a privatização e quando ela quer que algo não aconteça, ela vai lá e fala que vai ser privatização, ou que vai ser racismo, ou que é fascismo, ou que é nazismo, ou qualquer coisa que faça as pessoas que não estão interessadas em buscar informação mais profunda, de cara, já não queiram se vincular a isso e rechacem qualquer proposta. A PEC da privatização das praias não tem nada a ver com isso e eu vou explicar para vocês do que se trata e por que tu está sendo enganado pela esquerda quando elas falam que as praias serão privatizadas. Mas antes de mais nada, esse aqui é o Direito de Verdade, eu sou o Gessé Sangalli, vereador aqui de Porto Alegre. Iniciei no meu canal do YouTube, Gessé Sangalli Direito de Verdade, notícias comentadas com o meu viés, mostrando por que aquilo não condiz com a realidade, ou por que isso vai ser bom, ou por que vai ser ruim, ou coisa nesse sentido. E a PEC 3 de 2022 não tem nada a ver com privatização das praias. Aqui o Porto Alegre 24 Horas entrou como se fosse na trend de vários meios de comunicação falando que a PEC 3 de 22 seria de privatização das praias, mas não tem nada a ver. E eu vou ler aqui uma matéria para vocês na GZH falando do que se trata da PEC das praias e o que de fato é verdade e o que não é. A PEC das praias permite a venda de terrenos à beira-mar. Isso é verdade, só que quais terrenos poderiam ser autorizados a partir da PEC? Não é qualquer terreno. Na verdade, ele transfere os chamados terrenos de marinha aos seus ocupantes particulares mediante pagamento. Existe na Constituição uma interpretação de que uma faixa de terra de 33 metros a contar da altura máxima que a água chega na maré alta, que pertenceria à União. Embora esse terreno possa ser ocupado por particulares, por empresas, por prefeituras, pelo governo do estado, esse terreno pertence à União. E a União cobra como se fosse um IPTU anual das pessoas que moram dentro dessa faixa de terra. Isso acaba pesando, porque os outros impostos que são cobrados de todos os outros imóveis no Brasil permanecem sendo cobrados. Então, por exemplo, o IPTU é cobrado, todos os outros impostos de propriedade, de transferência e coisas desse tipo são cobrados. Então, para tentar acabar com essa cobrança recorrente desse imposto de marinha, e cabe salientar que, embora seja o imposto de marinha, esse terreno não pertence à Marinha do Brasil, ela pertence à União. Então, a quem nós pagaríamos se fôssemos comprar esse terreno de marinha seria para o governo federal. Então, na verdade, não tem nenhum mistério, não se fala nada sobre lotear, impedir acesso, nada nesse sentido. Na verdade, basicamente é uma fonte de recurso para o governo federal, transferindo um pagamento recorrente, como se fosse o IPTU, em um pagamento único, caso as pessoas que moram nessa faixa prefiram comprar esse terreno. Então deixariam de pagar o laudêmio, se não me engano que é o nome, que é o imposto de marinha, que na verdade se traduz como se fosse um IPTU pago anualmente para o governo federal. Então eu vou até te falar que, embora a esquerda esteja fazendo todo esse escarcéu, tentando fazer parecer que a direita é contra a pobre poder acessar as praias do Brasil, eu estou para te dizer que o governo Lula, aí, quando vê os bilhões que isso pode gerar de arrecadação mediante a compra desse terreno pelas pessoas que já estão lá, eu não te duvido nada que eles vão se interessar. Até, na verdade, hoje a arrecadação anual desse laudêmio, desse imposto de marinha, é de cerca de 1,1 bilhão por ano. Então imagina, isso é o preço do IPTU, como se fosse. Se essas pessoas que já ocupam fossem comprar, tenho certeza que seria um dinheiro muito maior. E do jeito que o Lula está desesperado e o Haddad está desesperado para arrecadar, não duvido que eles vão acabar sancionando isso aí. Até, não, na verdade, não precisa sanção, né? Porque se é PEC, não passa pela sanção. Mas, de qualquer maneira, tenho certeza que o governo federal vai ver com bons olhos esse projeto. Então, só para recapitular,
o terreno de marinha é uma faixa de 33 metros a partir do ponto mais alto que a maré atinge na área costeira, que hoje é de propriedade da União e não pode ser vendida. Então, se tu mora numa dessas regiões, tu não pode comprar o terreno da casa que tu já mora. Mas, em nenhum momento se fala sobre a privatização das praias brasileiras. É aqui o que diz a 0 hora sobre isso. A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e transfere os chamados terrenos de marinha de propriedade da União aos seus ocupantes particulares, mediante um pagamento. Vai ser uma beleza aí o governo federal, esse dinheiro todo entrando a partir da aprovação da PEC. Se aprovado pelo Senado, sancionado pelo governo da República, a transferência de áreas ocupadas por estados e municípios será gratuita. Então, basicamente, somente quem pagaria pelos terrenos de marinha, caso quisesse, seria as pessoas particulares que já ocupam elas. Os terrenos que são utilizados pelos municípios e pelos estados ficariam isentos. Então, muito menos drama do que parece, não tem nada a ver com privatizar o litoral para que somente ricos possam usar, nada a ver com isso, até porque não se revogou a lei que já existe que proíbe como se fosse o cercamento das praias. Aqui tem até uma pergunta respondida. A praia vai ser privatizada? Não. Diferente do que acontece em outros países, onde há praias que podem ser acessadas somente a hóspedes de resorts, no Brasil é obrigatório permitir o acesso a todos os cidadãos às praias e ilhas. E essa liberação é assegurada pela Lei Federal 7661 de 88, que determina que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido. A PEC não altera a Lei 7661 de 1988. Então é mentira que a PEC vai privatizar as praias. É somente mentira. O que vai mudar, de fato, é que as pessoas que já ocupam essas terras, se quiserem deixar de pagar o IPTU para a Marinha, podem comprar esse terreno do governo federal, que é do governo federal, para deixar de pagar esse imposto anual. E até tem aqui uma observação feita por um professor da URGS, falou que essa lei é uma lei administrativa, porque não vai autorizar ou desautorizar ninguém a fazer nada do que já faz, mas sim trazer recursos para que o governo federal, no caso, como é o governo Lula, possa esbanjar como quiser. Mas para as pessoas que hoje moram em terreno de marinha, a vantagem seria comprar do governo federal esse direito de uso e deixaria então de pagar esse imposto anual para o governo federal, que já paga e acaba ficando pesado porque paga o IPTU, esse laudêmio, e depois tem todos os outros impostos, transferência, coisa nesse sentido. Então, basicamente, essa é a ideia. Estão te mentindo falando que a PEC das praias pretende privatizar o acesso às praias. E aqui, tu vê, né, esquerdice e tal, né, Greenpeace falando que risco de enfraquecimento das ferramentas de proteção ambiental é tudo papinho, tudo choradeira, porque não tem nada que fala sobre flexibilizar a legislação ambiental, nada nesse sentido. Somente uma forma de conseguir vender o direito de uso que já está sendo utilizado, transferindo essa questão do laudêmio, desse imposto anual, para uma compra única das pessoas que já ocupam para o governo federal. Esclarecido? Se tu gosta do meu canal, gosta do meu trabalho, me acompanha aqui nas redes sociais. Tu tá vendo esse vídeo aqui exclusivamente no YouTube, então não te esquece, segue aí, Gessé Sangalli Direito de Verdade. Se tu quiser mostrar para aquele teu amigo esquerdista que está mentindo, pega o link e manda para ele, ou mesmo procura aqui na ZH a matéria completa que tu vai desmascarar as mentiras que eles estão trazendo com as narrativas dizendo que vai se privatizar as praias. Valeu, tamo junto.